Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Arqueologia Alternativa. Agora nós vamos ter esse quadro semanal. Se você não viu, já teve semana passada um, né? Então depois que terminar esse, já vai ver o outro que está gravado. A gente vai entrevistar hoje a Cris, né? A Cris Amarante. Ou talvez algum outro convidado. Algum outro dia a gente pode acabar entrevistando outra pessoa, né? A Cris entrevistando no caso. E hoje nós vamos falar, então, do amor da Cris pela arqueologia subaquática, né? Que aí veio um pouquinho depois ali da onde a gente parou. E a sua jornada de especialização e mestrado, né? Então a Cris vai contar. Ela já deu um pouquinho de spoiler na última, né? Mas hoje ela vai entrar mais profundamente nisso. Cris, então você contou pra gente no episódio anterior que tudo começou em uma matéria de arqueologia na faculdade de História, né? E depois que acabou a faculdade, o que veio? O que aconteceu ali? Nossa, Jen, acabou. Foi dali que começou, né? Vou voltar um pouquinho para a faculdade, um detalhe que eu não tinha contado na live anterior. Que desde que eu quis ser arqueóloga, eu queria ser arqueóloga subaquática. Eu coloquei isso na minha cabeça, porque eu morava em Santos e eu sempre gostei de mar. E até a gente comentou sobre a professora Eliette, né? A professora Eliette como referência. Eu tinha até, assim, uma certa mágoa dela, vou te contar a história, mas assim, tá super perdoada e já vou dizer por quê. Porque eu lá, em 1998, com os meus 19 anos, numa aula de arqueologia, eu nem sabia que chamava subaquático, eu achava que era marinha, e falei assim, professora, e pra ser arqueóloga marinha, né? Como que faz? Aí ela assim, mas muito difícil. Tem que saber falar no mínimo inglês e francês. Só tem 2 pessoas que fazem isso no Brasil e eles foram estudar fora. Uma coisa assim, tipo, quase impossível. E pra mim foi tipo assim, que balde de água fria. Mas assim, por que hoje eu entendo? Porque naquele período que ela disse isso, era meio que isso mesmo. Porque os primeiros arqueólogos subaquáticos do Brasil, a quem eu acredito que ela se referia, esses 2, era o Gilson Rambelli, com certeza, que falava francês e estudou arqueologia subaquática aqui na França. Aqui, porque eu estou falando de Portugal, né? Aqui na Europa. Na França, aqui do lado. E então, realmente, ela estava certa. E a segunda pessoa a quem eu acredito que ela se referia era o Flávio Calipo, que, embora, pelo que eu saiba, não tenha feito os estudos iniciais fora do Brasil, mas tinha uma formação e junto... Na verdade, eles eram um grupo... Mas logo em seguida, depois, acho que até antes de 98, eles eram um grupo de 4 pesquisadores arqueólogos subaquáticos. E durante um tempo, ficaram sendo mesmo só eles 4. Até que eles 4, vou falar os 4 nomes, que são o Gilson Rambelli, Leandro Duran, Paulo Bava de Camargo, que depois veio a ser o meu orientador no doutorado, e o Flávio Calipo. Então, eles depois passaram a formar o que a gente brinca entre nós de nova geração. Embora eu não seja tão novinha assim, eu seja praticamente ali da idade do meu orientador, do Paulo Bava, mas eu sou segunda geração, já não sou primeira, porque primeira são eles. Então, ela tinha razão sobre isso. Mas olha outra coisa que foi muito legal também, que eu me formei como historiadora e comecei a trabalhar como voluntária no IPARC. Porque de manhã eu trabalhava na prefeitura, eu já não estava mais na sala de aula, já estava na Secretaria da Educação fazendo formação de professores e era voluntária lá. E quem me apresentou o Gilson Rambelli foi a professora Eliette. Que coisa irônica, né? E aí eu já formada, isso já era 2004, 2005, e ela falou, Cristiane, vem aqui dar uma palestra, o professor Gilson Rambelli, você não quer vir? Era uma atividade diferente, de final de semana, e ela me apresentou para ele, e na verdade na ocasião eu conheci esses 4, né? Mas aí ela falou mais dele, e passei um dia inteiro assistindo aula, ele fez campo no Engenho São Jorge dos Erasmos, então foi isso. Mas tem outra coisa também que é engraçadinha, gente. Quando eu terminei a faculdade de História, eu estava muito encantada com a História da Arte e cheguei a ficar um pouco na dúvida por uns meses. Tipo, depois de formada, daqui para frente, o que eu vou seguir de estudo? Eu vou estudar História da Arte ou eu vou fazer Arqueologia?
E veio a arqueologia subaquática também de um jeito muito doido, assim. O meu ex-marido viu uma reportagem no jornal e falou: tem um pessoal fazendo arqueologia subaquática no Brasil, você ainda tem interesse? Eu, tenho. E aí ele foi fuçar na internet e viu o trabalho desses 4, né? Eles tinham um site pela Unicamp, que se chamava CNANS, que era Centro Nacional de Arqueologia Subaquática, acho que era isso, CEANS, na verdade. No CNANS é aqui em Portugal, no Brasil era CEANS, que é inspirado no de Portugal. E até porque depois, nesse meio tempo, eles vieram para Portugal e os 4 coordenaram o projeto aqui, então se inspiraram muito em Portugal para levar essa experiência para o Brasil, né? A experiência de Portugal para o Brasil em relação à arqueologia subaquática. E aí eu, enfim, estava de repente apresentada pela professora Eliette entre os 4 primeiros arqueólogos subaquáticos do Brasil. E daí fui fazer curso de mergulho, também muito estimulada pelo meu ex-marido. Olha, tem que mergulhar, né? Você não quer fazer isso? Eu quero. Então comecei a fazer os cursos de mergulho. E, bom, eu acho que, sei lá, vai perguntar mais alguma coisa? Tem muita coisa, é longa essa história. Então, a especialização e o mestrado aí. Nossa, essa história é longa demais. Porque para quem não sabe, eu nunca parei de estudar praticamente, eu emendei assim um curso no outro. E em vários momentos da minha vida eu fazia mais de um curso ao mesmo tempo. Então, quando eu terminei História, eu fiz uma pós em jogos cooperativos, que meio que parece que nada a ver, mas eu era professora, eu trabalhava com criança, e eu ganhei uma bolsa de estudos para essa pós. Mas eu já fui para lá querendo estudar ciências humanas, porque eu falei, eu não me sinto pronta para um mestrado, então eu quero fazer uma pós. Hoje em dia, eu não indico esse caminho para quem quer fazer mestrado. E, enfim, uma outra ocasião a gente até pode falar por quê. Mas acho que torna muito longo, assim, hoje eu vejo que foi desnecessário, alongou demais o caminho. Se bem que conhecimento nunca é demais, foi depois na pós em Ciências Humanas que eu conheci o professor Pedro Paulo Funari, então que esse sim eu já dei spoiler na live anterior. E então, no final das contas, eu aproveitei tudo que eu tive de estudo, comecei a ir muito para congresso e fui no congresso de 2005, porque no congresso da SAB de 2005, isso eu falei na outra live também, teve um encontro, mas vou falar um pouco mais que a questão da arqueologia subaquática, hoje que é o tema, né? Um encontro de arqueologia subaquática, que eu não contei detalhes, mas ele foi assim, hoje, essa semana, o meu orientador colocou uma foto desse encontro surreal, porque assim, tinha arqueóloga subaquática, tinha a Pilar Luna, que ela não é viva mais, mas é uma arqueóloga subaquática do México. Tinha o Francisco Alves, que era um arqueólogo subaquático aqui de Portugal, e tinha Robert Grenier, que é um arqueólogo subaquático do Canadá. Esse pessoal é da Unesco. Eles escreveram um documento da Unesco que regulamenta toda a situação da arqueologia subaquática no mundo, e eles estavam no Brasil. E assim, eu lembro que eu fiquei muito assim, achei esquisito, porque naquela época quase ninguém tinha interesse. Era todo esse povo num auditório e muitas vezes tinham assim 10, 15 pessoas assistindo, porque o pessoal não conhecia, não... Mas enfim, eu viajei lá só para isso, basicamente. Foi uma SAB que eu vi muito pouco das outras apresentações, porque eu fiquei enfiada lá na arqueologia subaquática todos os dias. Mas foi muito bom. E então, como eu contei também, olha só que coisa louca, né? O professor Gilson Rabelli é muito amigo do Pedro Paulo Funari. Na época que eu fiz o trabalho com o professor Pedro Paulo Funari, eles davam aula juntos na Unicamp, e também o professor Pedro Paulo Funari falou assim, Cris, me indicou, como eu falei, né, me incentivou muito a fazer mestrado, e falou, vem fazer uma disciplina comigo na Unicamp, de arqueologia pública, assim você já vai entrando no clima de um mestrado, de um doutorado, sente, né? Olha só, Jean, eu tinha filho pequeno, eu era casada, eu trabalhava na prefeitura, meio período, e eu saía de Santos para estudar em Campinas, uma vez por semana. Ia dirigindo, são quilômetros, dá 1h30 de viagem, pedágio, muitos pedágios, gasolina, às vezes eu ia de ônibus,
era muito trampo, mas valia muito a pena. Assim, eu sempre voltava radiante, tipo, nossa, eu tenho aula com o Pedro Paulo Funari e Gilson Rambelli, é demais! E aí ele falou para mim, olha, mas tem uma coisa, eu não dou aula sozinho, eu dou aula junto com o Gilson Rambelli. Eu assim, que demais! E essa disciplina também foi muito legal, porque a gente tinha contato próximo com os professores. Também éramos um grupo pequeno de alunos e chegávamos antes, assim, todo mundo chegava antes, ficava esperando abrir a porta da sala e a gente ali batendo papo com eles. Eu pensava assim, gente, eu não acredito que eu tô assim tão íntima do Pedro Paulo Funari e do Gilson Rambelli. E assim, um grupo também muito legal, a Glória Tega, que é uma jornalista, esposa do Flávio Calipo, que é um deles 4, e ela que montou o site, que trabalhou muito pela divulgação da arqueologia subaquática em redes sociais, também fazia essa disciplina. O Bruno Ranzani, que hoje é professor da Camila na Universidade Federal de Sergipe, era meu colega nessa disciplina, então era só gente assim. A gente teve aula, porque o professor Pedro Paulo Funari chamava outros professores, então tive aula com a professora Erika Robran Gonzalez, que é super conhecida, com a professora de Educação Patrimonial, com a Elizabeth Tamanini, que é um super nome da Educação Patrimonial, era só gente boa, assim, só gente boa dando aula. Então, assim, eu voltava cansada e feliz, sempre. Ai, que delícia, tô amando, tô amando. E então foi um período entre a faculdade e o mestrado. Então eu estava fazendo pedagogia e junto com a pedagogia, então, na primeira parte da pedagogia eu fiz uma pós e junto com a segunda parte da pedagogia eu fiz uma segunda pós. Então quando eu terminei a pedagogia eu tinha 2 faculdades e 2 especializações já. E casado com filho e trabalhando. Por isso, quando as pessoas falam assim, não dá, eu falo assim, gente, como assim não dá? Dá, se você quer, dá sim. E eles me incentivaram. E o professor Gilson Rambelli também teve outra história legal nesse meio do caminho, Jen. Ele me incentivou a estudar na USP, porque nesse meio período, outra coisa que eu também falo, eu acho que eu tenho N defeitos, mas uma qualidade que eu tenho, eu sou persistente. Então, quando o professor Pedro Paulo me convidou para fazer o mestrado, me convidou não, me incentivou a fazer mestrado, o meu primeiro processo seletivo não foi na USP, o meu primeiro processo seletivo foi Unicamp, História. Aí eu passei na entrevista, não, desculpa, eu passei na prova escrita, eu passei na prova de inglês, que era uma coisa que eu tinha mal medo, porque o meu inglês não era tudo isso, e eu reprovei na escrita, na entrevista, não passei. Mesmo assim, o professor Pedro Paulo Funari falou, continua tentando. Aí eu peguei e fui prestar museologia na Unirio, em 2008. Fui para o Rio de Janeiro fazer prova. Aí na Unirio, fiz a prova, passei na museologia, fiquei em 6º lugar. E até hoje eu tenho um negócio assim que a museologia, eu ainda vou estudar museologia, de verdade, assim. Ainda vou ser museóloga, porque é um sonho também, eu adoro. E daí eu passei, mas eu não pude ir, porque eu teria que, na entrevista eu descobri que eu teria que largar minha vida em Santos e morar no Rio de Janeiro por 1 ano. Eu tinha minha filha pequena, eu estava pagando apartamento, como que eu ia fazer isso? E aí estava toda chateada assim, e nessa de estar chateada, apareceu um dia lá um e-mail que o professor Gilson Rambelli ia dar um curso de arqueologia subaquática na Bahia, 1 semana. E aí eu lembro que também meu marido falou assim para mim, você vai para esse curso, tipo, você tá chateada, faz uma coisa para ficar feliz, vai pro curso. E quando chegamos lá, descobrimos, encontrei Beatriz Bandeira, que é minha amiga até hoje, que estuda o Galeão Sacramento, que tá terminando o doutorado, tá quase doutora aí para defender. Enfim, Beatriz já estudava Sacramento em 2007, maior pesquisa de arqueologia subaquática do Brasil, porque essa moça está quase 20 anos estudando o raio do Galeão Sacramento. Que é um naufrágio super importante, raro, porque não se tem muito galeão português em que se possa mergulhar. Se tem galeão inglês, holandês, espanhol, muito espanhol, mas português não. E ele estuda isso, ele está a 33 metros de profundidade, então assim, é um estudo
complexo em relação a onde ele está, e uma mulher arqueóloga encampando essa pesquisa. E minha amiga, e a gente se conheceu lá nessa época, né? E aí eu e Beatriz, olha só, o que era? Era MSN. A gente marcou a viagem toda por MSN. Vamos mais duas, não sei o quê. Quando a gente chega na Bahia, o professor Carlos Costa fala assim, mas o Gilson não vai mais dar essa disciplina, porque só tinham 2 inscritas. E nós, assim, somos nós. Aí eles, e agora? De onde vocês vieram? Aí a Cris veio de São Paulo, né? Santos, São Paulo. Beatriz é de Curitiba, estava morando no Rio, veio do Rio. Tipo assim, a gente tinha ido de muito longe para Bahia para estudar com o Gilson. Como assim não ia ter o curso? E olha que coisa também, muito de milagre. Na mesma época, o Gilson tinha sido contratado, porque ele trabalhou 1 ano na Federal da Bahia. Ele tinha ido para lá, não para dar o curso, tinha sido cancelado, ele foi assinar o contrato. Nessa dele assinar o contrato, falaram para ele, olha, estão aqui, o seu curso foi cancelado, mas tem 2 moças aqui, a Cris e a Beatriz. E o Gilson já sabia quem a gente era. Ele falou assim, então tá, eu vou dar o curso só para elas. E ele deu o curso só para nós 2. Gente, foi uma das experiências mais emocionantes, assim, da minha vida. Porque eu queria ser arqueóloga subaquática e só tinha eu e mais uma pessoa tendo curso como o Gilson Rabelli, que era o maior arqueólogo subaquático do Brasil. Uau! E aí foi nessa ocasião que eu contei para o Gilson que eu tinha passado na Unirio, mas não ia poder estudar. E o Gilson falou, eu acho que você tem toda a condição de estudar na USP. E eu voltei com isso assim, porque até então eu tinha medo da USP. Eu falava, gente, eu não tenho condições, eu não vou conseguir entrar numa USP. USP é USP, né? Aí, bom, ele me incentivou. E resumindo depois eu entrei, mas a USP é uma novela. Quer saber a história da USP?